Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de estudo. É sempre com muita alegria que estamos reunidos aqui pelo canal do Grupo Rita de Cássia no YouTube, mas sobretudo conectados aos corações amigos, às vibrações amorosas da nossa casa, para que possamos refletir um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e vamos orar. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e rogando a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, a Rita de Cássia, a patrona de nossa casa, que nos abençoe nesse momento, nos trazendo paz, serenidade, equilíbrio, para que possamos extrair o melhor proveito das reflexões que nos serão trazidas. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre questões relacionadas à natureza. Ela que se faz presente desde o início da formação do nosso planeta, é fonte da vida e permeia toda a nossa existência. Leon Denis, em sua obra O Grande Enigma, nos ensina que a natureza é um livro grandioso que está aberto aos nossos olhos e que qualquer observador paciente pode ler nele o segredo da vida eterna. Se nós voltarmos lá no início da formação do nosso planeta, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, vamos perceber quanto tempo a Terra se preparou, se organizou, até que surgissem os primeiros seres unicelulares nos oceanos. A ciência nos diz que isso ocorreu por volta de 3 bilhões e meio de anos. Já o aparecimento dos hominídeos, que teriam dado origem aos seres humanos, ocorreu por volta de 2 milhões de anos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos conta que foi preciso um grande trabalho do plano espiritual sob a coordenação de Jesus para que a Terra fosse formada. Então vejam que foram necessários mais de 4 bilhões de anos e inúmeras transformações para que pudéssemos ter as melhores condições para evoluirmos. Então, por que justamente os seres inteligentes e conscientes da criação estão destruindo o planeta? No último relatório sobre o clima, publicado pela ONU em agosto de 2021, ficou demonstrado que as mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos provocaram um aumento expressivo na temperatura do planeta. E nós já estamos sentindo isso na pele. Já começamos a ver extremos climáticos, com ondas de calor e incêndios em algumas regiões e chuvas torrenciais em outras. O ritmo de aquecimento do planeta é tão grande que não há precedentes de um processo similar, pelo menos nos últimos 2.000 anos. Em que ponto da nossa história evolutiva grande parte da humanidade perdeu a conexão com a natureza e passou a enxergá-la de maneira utilitarista? São reflexões que nós precisamos fazer com uma certa urgência. A doutrina espírita nos ensina que a jornada evolutiva se desdobra pelos diferentes reinos da natureza. A nossa herança biológica é toda desses reinos. É muito interessante nós observarmos como os elementos da Terra estão presentes na nossa constituição física. Encontramos uma série de minerais em nosso corpo e que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo.
representando o elemento terra. Além disso, mais da metade do nosso corpo é líquido, formado por água. O ar é essencial para a nossa existência. É a partir da inspiração e expiração que trocamos energia com o ambiente que nos cerca. O elemento fogo, ele serve como combustível para o funcionamento das nossas células. Tanto que quando algo está em desconformidade, surge a febre, a temperatura do nosso corpo aumenta. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 4, André Luiz cita que o princípio inteligente, estagiando nas células nucleares, através dos impulsos ameboides, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos seres aquáticos mais simples, o olfato, nas plantas, o gosto. Hoje, nós somos o resultado de todos esses automatismos adquiridos nos diferentes reinos da natureza. Assim, no reino mineral, nós adquirimos a atração, no vegetal, a sensação, no animal, o instinto, e quando entramos no estado de humanidade, adquirimos o pensamento contínuo, a razão e o livre-arbítrio. Essa concepção traz para nós uma nova forma de nós nos relacionarmos com os demais seres vivos existentes. Por quê? Porque a partir desse olhar, as demais criaturas existentes, elas poderiam ser consideradas como os nossos irmãos em evolução, que hoje estagiam em níveis inferiores já experimentados por nós. Mas vejam que esse entendimento também aumenta o nosso grau de responsabilidade. Por quê? A partir do momento que temos consciência de que somos parte integrante desta obra divina, não há como desequilibrarmos o meio ambiente sem que isso nos afete, pois estamos todos interligados. A percepção de uma realidade sistêmica levou o cientista austríaco Fritjof Capra, em seu livro A Teia da Vida, a fazer o seguinte comentário: quando a concepção de espírito humano é entendida como modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Ele traz essa concepção de ecologia profunda em contraposição à ideia de uma ecologia rasa, que é aquela centrada no ser humano, antropocêntrica. A ecologia rasa é a que vê os seres humanos como acima ou fora da natureza, como fonte de todos os valores, e que atribui apenas um valor instrumental ou de uso à natureza. E foi justamente essa crença no progresso material ilimitado, sem que nós tomássemos os devidos cuidados com a preservação da natureza, que nos trouxe a situação planetária atual. Já a ecologia profunda, ela reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe aos seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Vejam que esse entendimento está intimamente ligado com o pensamento espírita. Nesse sentido, nós vamos encontrar na questão 540 de O Livro dos Espíritos o seguinte comentário: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É muito interessante constatar como o pensamento contemporâneo está em consonância com o pensamento
espírita. Lembremos que o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, data de 1857. Então, a nossa profunda gratidão à espiritualidade superior e a Kardec por essa obra monumental que tanto nos esclarece. E o tema, meus amigos, que nos foi proposto pela casa está justamente em O Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, capítulo 9, questões 536 a 540, que vai tratar da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E quanta sabedoria nós podemos extrair da natureza. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O espírito Hamed, no livro Prazeres da Alma, em um capítulo intitulado Sabedoria, nos ensina: a sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. Nele, tudo obedece a um ritmo natural. A raiz de nossa evolução corporal e espiritual está fincada nas relações com a natureza. Se nos observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. E aí, mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai nos dizer: a ação do homem desprovido de sabedoria tende normalmente a modificar, de acordo com os seus caprichos, os pontos de vista pessoais ou pontos de vistas pessoais à natureza que o cerca. Ao contrário do homem sábio, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor. A natureza realmente ela é muito sábia e a todo momento ela nos ensina. Jesus não perdeu uma oportunidade sequer de aclarar o nosso entendimento acerca da vida a partir de exemplos da natureza. Na parábola do semeador, que foi a única que o mestre nos ensinou pessoalmente, ele se utiliza da analogia das sementes e dos diferentes tipos de solo para nos chamar a atenção de como estamos arando o nosso mundo íntimo, do que estamos cultivando em nossos corações. A Terra, que é o planeta onde atualmente estamos encarnados, ela nos serve de base, nos ofertando todas as oportunidades para que nós possamos crescer, florescer e gerar bons frutos. É muito bonito ver como os espíritos mais elevados reverenciam a natureza, demonstrando para nós o sentimento de pertencimento. O próprio Cristo se comparou a uma videira. Jesus afirmou: eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. E mais adiante ele completou: eu sou a videira e vós sois os ramos, nos mostrando que Deus é o Criador eterno e que toda a obra da criação está interligada. Portanto, amar a Deus pressupõe não só amar ao próximo como a nós mesmos, mas também a natureza. Podemos enxergar a natureza como a face mãe de Deus. Deus é o Pai, a natureza é a mãe. Deus nos cria, a natureza nos acalenta. Quando estamos próximos à natureza, já sentimos uma harmonia, uma atmosfera que nos coloca em um estado diferenciado. É muito mais fácil de nos tranquilizarmos, de equilibrarmos os nossos pensamentos e sentimentos. E há uma razão que vai muito além do visual que a natureza nos proporciona.
existem potências, energias atuando por trás dos seres vivos da natureza, que estão ali em seu estado mais elementar, mais natural. Então, por trás dos fenômenos da natureza, existem forças, energias atuando. Ao longo da história, diversas culturas que viviam mais próximas à natureza e que tiveram um contato mais direto com esses seres, buscaram uma forma de representá-los a partir de um simbolismo. Na mitologia, por exemplo, esses seres eram tratados como divindades. Então havia o deus da chuva, o deus do trovão, dos mares, entre outros. Na antiguidade, povos como os astecas, maias, egípcios, eles dependiam diretamente da natureza para a sua sobrevivência. Por isso eles buscavam aprender com a natureza, eles observavam os fenômenos, o clima, as catástrofes naturais, observavam o comportamento dos animais e extraíam informações para o seu benefício. Então, existe muita ciência por trás disso. Em 2004, quando ocorreu o tsunami na Indonésia, os animais, até alguns que estavam presos no zoológico, conseguiram fugir e subiram para um lugar mais alto muito antes de chegar qualquer onda. E a humanidade, sem perceber essa movimentação, permaneceu lá. Mas por que será que ocorrem esses grandes fenômenos? Será que são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, tem todos um fim providencial, esses que são considerados como perturbação dos elementos? Foi o que Kardec perguntou na questão 536 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade superior nos diz que tudo tem um propósito e nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, tudo está de acordo com as leis naturais. Às vezes, esses fenômenos têm por razão imediata o homem, mas, na maior parte, eles visam o reequilíbrio da natureza. Por quê? Assim como nós estamos em processo de evolução, o planeta também passa por períodos materiais de transformação. Então, os grandes fenômenos da natureza, eles estão dentro dos propósitos divinos, mesmo que seja um propósito corretivo, de reestruturação ou até mesmo de aceleração do progresso. É da vontade de Deus que a harmonia planetária se estabeleça, mas Ele permite que algumas situações ocorram para o nosso aprendizado, mesmo que em algumas dessas situações ocorram dores, né? Essas situações nos tragam algumas dores. E como Deus não exerce ação direta sobre a matéria, Ele encontra agentes dedicados em todas as escalas dos mundos. E quem são esses agentes? A resposta está lá na questão 87 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Mas será que esses espíritos que presidem os fenômenos da natureza, eles formam uma classe especial? Eles são seres à parte ou foram encarnados como nós? Resposta dos espíritos na questão 538. Que foram ou serão. E aí nós vamos até a questão 560, onde Kardec indaga se os espíritos possuem atribuições especiais. E a espiritualidade superior nos esclarece.
todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Ou seja, toda a criação é regida pela lei do progresso. E em obediência a esta lei, estamos em contínuo processo de evolução. Na origem, nós fomos criados simples e ignorantes e temos como destinação final a perfeição. Mas esse processo se dá de maneira gradual. No livro Nosso Lar, no último capítulo 50, André Luiz, na segunda vez em que visita sua família na Terra, encontra o segundo marido daquela que foi sua esposa muito doente dos pulmões. E ele se sente impotente para ajudar. Então ele chama a sua amiga, a enfermeira Narcisa, mentalmente para que ela venha ao seu encontro. E ela realmente vem e constata que o Ernesto estava com a saúde muito debilitada. E Narcisa diz a André Luiz: vamos à natureza. E André Luiz nos narra: chegando ao local, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E Narcisa volta até a casa com a essência das plantas para aplicar nos pulmões de Ernesto. Bem, por essa narrativa, nós percebemos que esses espíritos não tinham feições humanas, pois André Luiz não os reconhece. Ele diz que lhe eram totalmente estranhos. A linguagem utilizada por Narcisa para se comunicar com esses espíritos também era diferente, tanto que André Luiz não compreendeu. No livro Libertação, André Luiz vai se referir a esses espíritos como inteligências subhumanas, ou seja, que se encontram em transição do reino animal para o reino nominal. Eles estão em um estágio intermediário ou elementar, pois ainda não atingiram o estágio de humanidade. E eles possuem uma espécie de consciência instintiva, ou seja, a sua consciência ainda está em processo de elaboração. Então, aqui nós vemos claramente como os espíritos mais elevados têm acesso a esses espíritos que atuam ali junto às forças da natureza e eles lhes prestam serviço. Mas como é que se dá essa transição do reino animal para o reino nominal? É o que a ciência chama de elo perdido, pois ainda não conseguiu comprovar como ocorre essa transformação. E aqui eu me recordo de uma frase famosa de Shakespeare, que diz que há mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Os espíritos nos dizem na questão 537A que dia virá em que receberemos a explicação de todos os fenômenos e os compreenderemos melhor. Portanto, meus amigos, a vida ela não está resumida à inteligência humana. O espírito atua sobre a matéria. E aqui estamos nos referindo tanto ao princípio inteligente quanto ao ser inteligente. A diferença é que um já despertou mentalmente e o outro ainda não tem consciência.
tem apenas algumas potências intrínsecas que estão sendo elaboradas graças à ação da matéria sobre ele, que o condiciona e ele age e reage sobre ela. E são justamente esses espíritos que, por terem uma identificação mais próxima com a matéria, conseguem interferir nos elementos. Eles se encontram na escala espírita numa ordem inferior de imperfeição e se identificam com a estrutura material do planeta, o que facilita essa interação mais direta. Mas eles não atuam sozinhos. Eles são orientados, comandados, dirigidos por espíritos superiores. Então, vejam que na ação dos espíritos sobre a natureza há todo um planejamento da espiritualidade superior. José Herculano Pires, em seu livro Centro Espírita, capítulo 12, nos diz: o mundo é um ato de consciência. As suas leis essenciais não são as da matéria, mas as leis morais e espirituais. Os filósofos gregos sabiam disto, e quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária nos seus mínimos detalhes é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra, desde os simples elementais até os espíritos superiores, próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. E aqui eu me recordo de uma passagem bastante conhecida, que é a da tempestade acalmada por Jesus. Ela se encontra narrada nos 3 evangelhos sinóticos e no evangelho de Marcos, ela está no capítulo 4, versículos 35 a 41. Então vamos relembrar o que aconteceu nessa passagem. Jesus, num final de tarde, entra com seus discípulos em um barco para atravessar para outra margem do lago. Ele então se acomoda na popa e acaba adormecendo. Durante o percurso, sobreveio uma grande tempestade de vento, o mar também ficou muito agitado e as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. Começaram a encher o barco. Os discípulos, desesperados com aquela situação, achando que iriam morrer, resolvem acordar Jesus. E vejam que qualquer semelhança do comportamento dos discípulos com o nosso, em nossos momentos de tribulação, não é mera coincidência. Então Jesus levanta, repreende os ventos e o mar e logo tudo se acalma. E os discípulos, maravilhados, diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, o que aconteceu aqui nessa passagem? Jesus, um espírito puro, profundo conhecedor das forças que regem o universo, ordenou àqueles espíritos que estavam agitando os elementos na natureza para que fizessem cessar aqueles fenômenos. E eles atendem à solicitação de Jesus e tudo se acalma. Mas vejam que nós também atuamos sobre a dinâmica universal. André Luiz nos diz no livro Evolução em 2 Mundos, no primeiro capítulo, que nós somos co-criadores em plano menor. Nós estamos atuando na natureza a todo momento. E como nós já vimos, muitas vezes nós intervimos de maneira negativa. Desmatamos, poluímos o ar, os mares, desequilibramos o ecossistema. Portanto, a responsabilidade do que acontece no planeta também é nossa. Mas aqui
cabe ressaltar que a nossa responsabilidade não se dá somente no campo da ação. Sintonizamos com os espíritos pelos pensamentos e nos afinizamos com eles através dos sentimentos. Os espíritos atuam na natureza também tendo por base a própria natureza humana. Muitas vezes, poluímos o ar não só com a emissão de gases da vida material, mas também com a emanação dos nossos sentimentos desequilibrados, dos nossos pensamentos em vibrações muito baixas. Porque pensamento é matéria, é energia. E essa energia, ela se adensa na psicosfera do planeta, fazendo com que a ambiência fique mais pesada. Então, esses espíritos que atuam junto à natureza, comandados por entidades superiores, vão arregimentar as nuvens, provocando descargas elétricas através de raios, trovões, tempestades. Os espíritos nos dizem na questão 539 que para a produção desses fenômenos é necessária uma massa inumerável de espíritos. E esses espíritos vão atuar de maneira a dissipar as energias deletérias emanadas por nós, limpando a psicosfera planetária. É o plano espiritual atuando para a harmonização do planeta. E aqui nós vamos percebendo que a lei de cooperação, ela opera nos dois planos da vida, no material e no espiritual, promovendo o equilíbrio coletivo. Kardec, na questão 540, vai indagar se esses espíritos que atuam sobre os fenômenos da natureza, se eles agem com conhecimento de causa, se utilizando do livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo. Resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Ou seja, os espíritos superiores que comandam esses fenômenos, eles atuam com conhecimento de causa. Mas aqueles que ainda estão se ensaiando para a vida, sem que tenham plena consciência dos seus atos, e não estejam em pleno gozo do seu livre-arbítrio, eles atuam de maneira inconsciente. Eles são os executores desses fenômenos, como nós já vimos. Isso nos remete à questão 607 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade superior nos esclarece que é nos seres inferiores da criação que o princípio inteligente ele se elabora, se individualiza e se ensaia pouco a pouco para a vida. Então é um trabalho preparatório de germinação, através do qual o princípio inteligente vai sofrer uma transformação e se tornar espírito, ou seja, ser inteligente. E a partir daí ele vai entrar no período de humanização, começando a ter consciência dos seus atos, capacidade de distinguir o bem do mal, e adquirindo assim também a responsabilidade. Kardec pergunta na questão 607A: esse período de humanização principia na Terra? Resposta dos espíritos: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, via de regra, em mundos ainda inferiores à Terra. Por isso que a ciência não consegue encontrar o chamado elo perdido, porque essa transformação não ocorre aqui na Terra, ela se dá em outros mundos. Olha aí a pluralidade dos mundos. Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vejam como a obra da criação é perfeita. Nós muitas vezes vivemos de maneira tão acelerada que não paramos para agradecer, contemplar essa grande obra divina.
Muitas vezes a humanidade investe tanto tempo tentando comprovar a existência de Deus que não percebe que pode se encontrar com Ele a partir da natureza, pelo céu estrelado, pelas montanhas, os mares, as florestas. É o encontro da criatura com o Criador pela obra da criação. A natureza é um grande repositório de energias fluídicas. Ela nos reequilibra a todo momento e muitas vezes nem nos damos conta disso. Vejamos o exemplo do Sol. O Livro dos Espíritos nos diz que o Sol é o centro irradiador de luz e energia, onde os espíritos superiores emanam energias fluídico-magnéticas para o nosso planeta. Nós recebemos os raios solares, mas também energia fluídica vinda do Sol. Quando o dia está bonito, ensolarado, nós sentimos uma vibração maior. Vejam que há todo um trabalho da espiritualidade junto à natureza, emanando vibrações para recompor o nosso organismo físico. Precisamos ser gratos a Deus e a esses espíritos que trabalham de maneira silenciosa para promover o nosso bem-estar, porque cada ser é importante e contribui para a harmonia do universo. Que nós possamos valorizar e ser gratos à natureza, colaborando nessa grande obra divina. Sigamos o exemplo de São Francisco de Assis, que tinha uma relação fraterna com tudo o que via à sua volta, uma fraternidade cósmica, verdadeira. Ele que observava em êxtase o voo dos pássaros, inalava a brisa perfumada dos campos e dormia sob as estrelas. A natureza era a sua casa sagrada. Francisco entendia a importância do meio ambiente e se dirigia a cada elemento da natureza com respeito e ternura, me chamando de irmãos, irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmãos Pássaros. Porque a linguagem universal que permeia toda a obra da criação é o amor. Ele compreendia a interdependência da humanidade com a natureza pelo viés espiritual, de que estamos todos interligados, de que somos parte integrante desta grande obra divina e que podemos viver em comunhão com o planeta. O Criador ama a tudo e a todos e nos convida a sermos os cuidadores do nosso planeta Terra, esse planeta azul belíssimo que hoje habitamos. Que o cântico das criaturas de São Francisco de Assis possa ecoar em nossos corações, despertando em nós essa fraternidade universal. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por essa obra de infinita beleza no qual estamos inseridos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, por tantos ensinamentos que nos trouxe, por demonstrar para nós esse sentimento de pertencimento à natureza. Fazei, Jesus, que possamos desenvolver em nossos corações essa fraternidade universal, que possamos cuidar da natureza, preservar o nosso planeta, entendendo que somos todos irmãos em humanidade, todos os seres, e que estamos todos em processo de evolução. Abençoa, Jesus, os nossos lares, nos trazendo
paz, nos trazendo coragem, nos trazendo esperança, para que possamos caminhar firmes, com alegria, aprendendo a generosidade com a natureza, ela que nos serve de maneira tão generosa, que possamos também servir ao nosso próximo e ao nosso planeta com essa generosidade. Fica conosco, Jesus, nos proteja e nos ampare, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus amigos.